Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, que busca, claro, eternizar grandes enredos de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a grande honra de poder imortalizar a história de vida de uma mulher muito grande para a história da nossa cidade, sobretudo na área da beleza. Falo dela, a empresária e cabeleireira Eulênia Ramalho, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Eulênia, primeiramente, seja muito bem-vinda e é uma honra do tamanho da sua história poder te receber. Obrigado, primeiramente, por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Então, é um prazer para mim estar aqui, né? Te conhecer pessoalmente, porque eu já te acompanho lá no Instagram, né? E vejo as suas entrevistas. Então, eu que agradeço por estar aqui com você. Tamo junto, Eulênia. É uma honra poder receber uma pessoa do seu gabarito. Antes de poder entrar nos pormenores daquilo que você faz com muita maestria há bastante tempo, nós sabemos, Eulênia, que a pandemia ela mudou o mundo em todos os aspectos. E falar sobre saúde mental se tornou muito comum, muito por conta de tudo aquilo que nós vivemos na pandemia. Haja vista que nós estamos vendo aí como os psicólogos, os médicos, terapeutas, enfim, as pessoas que trabalham cuidando de outras mentes, ganharam uma importância na sociedade. Hoje em dia, o psicólogo virou um profissional popular, diferentemente do que era no meu tempo de escola, por exemplo, que já era uma palavra feia e muito distante, e a gente nem sabia quem era psicólogo e o que fazia. Veio a pandemia e com ela as doenças da mente, né? Depressão, ansiedade, os transtornos. E esses profissionais ganharam um corpo jamais visto anteriormente. E como eu disse anteriormente, falar sobre saúde mental hoje é muito comum. Com certeza você com a sua família, com Sim. os seus colegas de trabalho. Às vezes você vê uma que não tá igual ela sempre foi, você fala, o que está acontecendo? Como é que tá a sua cabeça? Virou comum esse tipo de conversa. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a Eulênia Ramalho mentalmente falando neste ano de 2026? A Eulênia Ramalho é uma pessoa que sempre é alta astral. Sim. Né? Eu costumo falar para as pessoas que eu não sei o que é acordar de mau humor. E não sei mesmo, estou te falando aqui. Eu sempre acordo bem-humorada, sempre alegre. E, às vezes, as meninas falam comigo assim, a gente nunca te vê triste. Dificilmente você vai me ver triste, só se acontecer algo de muito grave na minha vida. Sim. Então, a Eulênia agora, nesse ano de 2026, eu estou muito feliz. Eu estou fazendo 60 anos esse ano, né? Exercendo a minha profissão, que eu amo, com muito prazer pela profissão. Sim. E tem clientes que viraram amigas. Que legal, cara. Então, assim, sou muito feliz com a minha família. Eu falo que meu casamento é um casamento... Não existe casamento perfeito. Mas a minha família sempre ela é acima de tudo. Sim. Então, eu sou muito feliz com meus filhos, com o meu esposo. E ele brinca comigo, porque a gente brinca. Eu falei, eu estou fazendo 60 com cabeça de 30. Eu gosto de brincar no Instagram, eu gosto dessas coisas assim, né? E ele, o que você está fazendo aí? Eu estou brincando. Eu tenho 60 com a cabeça de 30. Sim. A idade só está no corpo, porque o corpo sente, viu, Gustavo? Claro. O corpo sente muito, mas a cabeça tá legal. E sobre a pandemia, e você, como empresária, obviamente sofreu bastante, por questões financeiras e administrativas. Sim. E é claro que imagino que é um assunto delicado falar, porque só de lembrar de todos os apertos, as noites sem dormir, não é algo legal de ficar lembrando, mas se tratando da Eulênia, mãe, esposa, não sei se na época já era avó. Agora avó, né? O que foi a pandemia para a sua história de vida? A pandemia, para mim, ela foi um desafio. Foi um desafio porque não podíamos atender clientes, né? Quando passamos a atender, tinha que ser poucos clientes, tinha que ser com espaço dentro do salão, isso a gente tinha, né? E, às vezes, a gente chega numa certa época que o filho ele quer te controlar também. Então, minha filha ficava assim, mãe, pai, onde que vocês estão? Eu estou no Jardim do Mileide. Porque, gente, para quem conheceu o casarão que era o Mileide, lá tinha um jardim. Sim. E esse jardim ele surgiu com a pandemia. Como a gente não tinha o que fazer, não podia sair, não podia atender, eu e meu esposo, a gente ia lidar com o jardim. E a gente plantava, ficava por lá, e o tempo passava. Isso me ajudou muito. Quanto ao financeiro, eu tive muita ajuda
da dona do imóvel. Sim. Ela me ajudou muito, né? Então, assim, eu não tenho o que reclamar em relação a isso. Eu tive apoio durante a pandemia. E qual foi o momento mais difícil quando você lembra da pandemia, tirando a questão de trabalho, que foi muito impactante pelo fato de você ser empreendedora, mas qual foi o momento mais difícil da pandemia? Às vezes não com a perda de algum ente querido, espero que não tenha tido, mas conversando com outras pessoas, ou vendo aqueles boletins nos jornais que sempre mudavam drasticamente o número para mais em relação ao número de mortes em todo o Brasil, ou até mesmo aqui na cidade. Qual foi o momento mais difícil para você na pandemia? O momento mais difícil foi quando eu tenho mãe, né? Na época, ela idosa não podia ficar saindo muito. Eu de longe, ela na cidade, né, dela no Vale de Quitionha, e os filhos tinham que ficar controlando ela pelo telefone. Sim. Né? Não era muito obediente. Outro momento também que foi difícil foi quando uma amiga perdeu o marido. Então, ela perdeu o marido, ele já havia trabalhado com meu esposo, e foi muito triste, porque ele tinha medo de morrer. Então, assim, foi muito triste, porque a gente sentiu com ela isso junto. Né? Você olhava para ela assim, e ela se acabava de tanto chorar, né? De ver que ela tinha filhos ainda para criar, e a pandemia levou o marido dela. Mas, enfim, tantas pessoas passaram por isso, né? E hoje estamos aí para contar essas histórias. Exatamente. Que bom que estamos, né? Diferentemente, infelizmente, claro, de outras pessoas que tiveram suas vidas ceifadas por conta desse vírus nefasto. Como era a Eulênia Ramalho nos tempos de escola? Nossa, não gostava muito de estudar. Seus netos não podem ouvir isso não, né? Porque senão eles vão falar, a vovó também não gostava. Não gostava muito de estudar, ia para a escola, tirava nota ruim, né? Então, assim, mas era muito companheira dos colegas. Sim. Muito companheira dos colegas. Agora, a parte de estudar, eu fiz magistério porque eu pensava assim, como que a pessoa vai ficar sem estudar? Hoje, se a pessoa tiver um 2º grau, ela não tem nada. Então, bora agora, depois de casada, fazer alguma coisa da vida, né? Estudar. E sobre o tempo de escola, nós sabemos que ele é um tempo muito nostálgico porque, pelo simples fato, por exemplo, de que é uma época que não volta mais. Sim. E tudo aquilo que a gente vive dentro da escola é muito marcante. O convívio com os colegas de turma, as paqueras da época de escola, o contato com os professores, as conversas com os diretores, às vezes matar a aula, colar na prova. Era muito gostoso. E é um tempo, como eu disse, que não volta mais. Qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola, daquilo que você viveu na escola ou nas escolas que você estudou? Aquele tipo de lembrança, Eulênia, que quando você passa em frente à escola ou a uma das escolas que você estudou, independentemente do dia, do horário, claro, se ela existir mais, vem na sua cabeça na hora. Eu tenho 2 momentos que vem na minha cabeça. Eu tinha um colega, eu acho que eu lembro muito disso porque ele já faleceu. E a gente ficava, as carteiras sentava 2 numa carteira só e eu sentava com ele. E a gente ficava conversando ao invés de fazer as tarefas. Aí a professora nos colocou de castigo. Eu fiquei lá no fundo da sala de pé e ele também. E ficamos o resto da aula todinho lá. Não. Isso marcou demais, porque a gente ficou lá, né, para poder não conversar. Mas no outro dia a gente conversando do mesmo jeito. Quer dizer, não resolveu o problema. Outro momento marcante que eu tive foi uma professora de português, Nilza Costa. Sim. Ela hoje é aposentada, né? Mora lá em Rubim. Que pessoa maravilhosa. Nossa, quando às vezes ela chegava para mim e falava assim, Eulênia, a gente precisa estudar, a gente só vai ser alguém na vida se a gente estudar, porque ela realmente viu que as tarefas não eram feitas como deveria. Então, ela era uma pessoa muito amiga. Depois de casada, eu morava na rua dela e a gente era amiga, então eu acho isso muito bonito. Né? Era uma pessoa que né, antes ela me ensinava ali, né, na área da escola, do ensino mesmo, mas depois ela me aconselhava quando eu precisava. Então, isso é muito bacana. Sobre a sua vida, já transportando a sua história de vida para o que você vive nos tempos atuais, como cabeleireira e empresária, talvez quem não te conhece profundamente, quem não te conheça profundamente, não sabe que você não tem origem valadarense, e sim em Rubim, Vale de Jequitinhonha. Mas para você poder fazer história aqui em Governador Valadares, como tem feito,
você precisou sair da sua cidade natal para poder vir fazer história aqui em Governador Valadares. Como foi, como se deu essa sua vinda para Governador Valadares e ser o que você é hoje? Pois é. Quando eu me casei muito nova, com 18 anos, tudo que eu queria era ter uma família, era casar e ter filhos. Quando eu conheci o meu esposo, eu senti no meu coração, Deus me falando, esse homem é para você. Né? Eu já tinha tido outros namorados, sim, mas a gente percebe quando aquela pessoa Deus colocou na vida da gente. Né? Nos casamos, tivemos nossa filha, moramos em outros lugares, mas ele tinha parente aqui. E quando eu vinha a Valadares, eu me apaixonei por esse lugar. Então, assim, a primeira vez que eu vim, eu já gostei, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser do Vale de Jequitinhonha. Nossa Senhora, é maravilhoso aquele lugar. Né? Mas eu me sinto valadarense também, de coração, né? Às vezes eu venho lá do meu bairro para o centro e quando você, né, vê de frente ali numa avenida, Minas Gerais, por exemplo, você vê o Ibituruna, eu fico admirando quão maravilhoso é ter isso para apreciar, né? Esse presente que Deus deu para essa cidade. Sim. Isso é lindo. E quando e por que você veio para Valadares? Eu vim para Valadares, né, igual eu te falei, meu marido era bancário, né? E aí a gente morou em Mantena, moramos em Coronel Fabriciano, mas eu sempre quis vir para Valadares. Uau! Pelo calor? Você gostava do calor? Eu gosto de calor. Eu prefiro calor do que frio. O calor daqui todo mundo reclama, eu adoro. Então, tá ótimo. E em relação à sua história como empresária nesse segmento da beleza, e minha mãe tem 67, e eu me recordo de quando eu era pequeno, sempre via minha mãe sempre foi muito, e é ainda muito vaidosa, sempre via minha mãe aos sábados ir no salão de beleza para poder fazer o aplique de mega hair, aquela coisa toda. Então isso sempre me chamou muita atenção, né? O cuidado que as mulheres têm com o cabelo e o quão nobre e digna é a profissão de uma mulher que cuida de outras mulheres, cuidando do bem talvez mais precioso, dos menos importantes, que é a questão da estética, porque o bem mais precioso que nós temos na vida é a saúde, depois a família, aquela coisa toda. Então eu sempre admirei muito o trabalho de vocês, profissionais da área da beleza, sobretudo as cabeleireiras. Como surgiu a Eulênia Ramalho, cabeleireira e empresária no segmento de beleza? Eu vou te contar minha história, você vai falar assim, você é corajosa. Não, fique à vontade. Aquela mulher que casa, tem filho e quer cuidar da casa e dos filhos, sim, era eu. Só que filho cresce. Aí eu levava filho para a escola, para o dentista, para o médico, enquanto meu marido trabalhava. Sim. Né? E aí tudo que eu queria era fazer isso. O filho cresceu e a vida foi ficando vazia. Aí deu aquele estalo. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque todos me conheciam. Eulênia do Hermes. Eulênia, a esposa do Hermes. Mas eu queria ser conhecida por algo, sim, que eu fizesse, né? Foi aí que eu decidi fazer o curso de cabeleireira. Porque eu já gostava dessa área. Já gostava. Sabe quando você corta as franjas do povo na sua cidade? Né? E gosta daquilo? Então eu fiz o curso, me apaixonei. E loucura, antes de acabar o curso, um mês, eu já estava com um salão. Sim. Mas eu coloquei um salão dentro do que eu podia pagar. Meu marido podia colocar um salão melhor para mim. Mas eu e ele, com a cabeça no lugar, vamos alugar isso aqui, vamos fazer um salão onde a gente tem certeza que você vai conseguir pagar as suas contas. Que o salão vai pagar. Sim. E assim fiz. Fiquei no bairro de Lourdes nesse salão por mais ou menos 13, 14 anos por aí. A gente foi expandindo, surgiu um lugar pregado, a gente alugou e foi abrindo porta, e era um salão, né, bacaninha também. Às vezes eu ia em alguém, assim, um dentista, um médico, eu sempre fui muito comunicativa. E aí ela disse, Eulênia, mas você está com salão? Tô. Ué, Eulênia, eu vou no seu salão. E aí eu pensava, gente, como que eu vou levar essa pessoa para o meu salão? Como que eu vou fazer? Esse salão está muito feio. Né? E aí foi arrumando ele, ao ponto de dá para receber todo mundo e tal. E assim foi a Eulênia. Depois, meu marido aposentou, compramos uma empresa em Belém, em Caratinga. Aí eu pensei, gente, esse salão prende a gente no sábado. Eu quero sair à noite, apesar de que o salão nunca me impediu de sair, sim, né?
Eu sempre tive esse lado de ter muita energia. Mas aí fechamos o salão e fui trabalhar. Lecionei aula de curso de cabeleireiro lá por 4 anos. Eu ia e voltava, né? Dava curso lá e voltava. Aí cansei também, falei, não. Eu falava com meu marido, você administra, eu tenho que ir, porque eu tenho que estar lá, você pode administrar daqui, né? E foi onde surgiu o Milady, no bairro Lagoa Santa. Aí, inclusive, a Lena Bretas, minha parceira, ela fala comigo, Lênia, você é louca. Você alugar uma casa desse tamanho, mas você tem muita coragem. Eu falei, minha filha, se não der certo, tudo bem. E hoje, quando alguém fala assim, mas que pena, o salão lá não está mais naquela casarão, né? Ela era tão legal, tão grande. Não deu certo? Deu certo, sim. Deu certo por 7 anos. E agora está melhor ainda, porque agora eu tenho um salão onde que ele vai ficar a vida toda aí, se Deus quiser, né? Então, deu muito certo. E você já conseguiu captar uma quantidade extensa de clientes que confiam no seu trabalho e no trabalho das suas colaboradoras. Mas a pergunta-chave é, como fidelizar uma cliente com o seu salão? Respeitando a cliente, né? Fazendo o que ela te pede, tratando-a com respeito e tratando-a bem. Porque a cliente, na verdade, tem cliente que torna amiga da gente. Se eu te falar que eu tenho clientes desse salão que era o Concept Hair, que vão hoje lá no Milady, né? Ainda essa semana foi lá uma cliente, ela chama Kátia, que aí estava uma outra cliente lá sentada e ela falou assim, nossa, nós somos de longas datas. Nossa, eu sou lá desde o Concept Hair. Lênia, nossa, o tempo está passando para nós, né? Sim. Falei, tá. Então, assim, eu tenho muitas clientes daquela época. Eu respeito muito a minha cliente, eu respeito o que a minha cliente quer, né? E sem contar que no salão é lugar de alegria, né? Exato. Então, lá no nosso salão é alegre, é divertido, tudo que a gente fala lá é agradável. Qual cliente não quer isso? Sim. Ser bem tratado. E eu me dou com pessoas. Então, pessoas que se identificam comigo, que também gostam de pessoas, não saem do salão. Eles entregam um bom serviço para ela, com qualidade, respeito, profissionalismo. E se ela é bem tratada, ela não vai te largar, não. Foi-se o tempo onde muitas pessoas leigas na área sempre acharam e achavam que trabalhar com salão, ou trabalhar, melhor dizendo, na área da beleza, bastava apenas ter o dom. Bastava, desde pequena, fazer o cabelo das amigas da época de escola para ir para festa, ou acompanhar a mãe fazendo o cabelo de alguém, que automaticamente você ali, por osmose, já tinha ali consigo o dom de trabalhar em alguma área da beleza. Mas tem algo que me chamou a atenção em uma das suas últimas falas, onde você relatou quando você estudou para poder ser o que você é hoje, para poder atuar como um cabeleireiro e automaticamente ter um espaço voltado para cuidar dos cabelos. Qual que é a importância de estar se atualizando sempre, independentemente da idade, independentemente do patamar em que você já se encontra, para poder continuar agradando e ter mais clientes dentro do seu espaço? Estudar é fundamental. Eu falo que tem mulheres, eu vou em cursos até hoje, eu faço muitos cursos, eu estudei muito, eu estudei para dar curso de cabeleireiro na minha área, formei excelentes profissionais que hoje são bem melhores do que eu tenho o maior orgulho deles, entendeu? Hoje, o que eu vejo? Às vezes eu vou em curso, eu não vejo pessoa da minha idade. Porque tem gente que acha que já sabe de tudo e não sabe. Assim como chega pessoas no seu salão que você vai entrevistar para trabalhar, aí fala assim, quando você vai perguntar, você sabe escovar o cabelo? Você sabe fazer isso? Aí. Quando você vai fazer o teste, a pessoa não sabe nada, porque acha que pode fazer de todo jeito, né? Então, assim, para hoje você trabalhar, e hoje tem processo, você estraga o cabelo de alguém, é de processo. Hoje tem que tomar muito cuidado. Hoje o cabelo está muito ligado à autoestima. Já pensou se acontece alguma coisa de errado? Então, você precisa saber do que você está fazendo. Você precisa entender daquilo que você está aplicando no cabelo da sua cliente, né? Para você entregar para ela um resultado satisfatório para ela, né? Onde você também não vai ter problema ali na sua carreira de profissão. Hoje você já tem mais de uma década trabalhando na área da beleza. E
se encontra num patamar onde, claro, você é muito conhecida, muitas pessoas te reverenciam e sabem do seu potencial e principalmente do potencial da sua marca enquanto salão. Mas você não começou sendo conhecida e reverenciada. Imagino eu que houve ali um processo para você poder chegar nos tempos atuais e ser a Eulênia Ramalho, que todo mundo conhece, todo mundo gosta e confia no seu trabalho. Mas existem momentos na nossa vida, Eulênia, que eu acho que isso é muito divino, que são apenas espécies de confirmação daquilo que a gente tinha de pensamento, e aí Deus, através de alguma ação, no seu caso de alguma cliente, enfim, confirma aquilo que você tinha ali dentro de você, só que faltava alguma coisa para você poder saber o que de fato era para sua vida ou é para sua história. Na sua vida enquanto cabeleireira e empresária nesse segmento de beleza, qual foi o momento, qual foi a conversa, qual foi o atendimento, isso bem no início da sua história, que quando você parou de atender, chegou em casa, você falou assim: eu acho que as coisas estão dando certo, eu acho que eu estou no caminho que eu sempre sonhei nessa área da beleza. Gustavo, meu marido, ele sempre foi um marido, assim, exemplar. Eu tinha meu talão de cheque, eu tinha meu cartão de crédito. Na época, teve época que não existia nem cartão, era talão de cheque, Sim. né? E se eu precisava de comprar uma coisa para mim, eu comprava. Se eu precisava de comprar coisa para os meus filhos, eu comprava. A gente não tinha isso de ficar o marido... você não compra isso. Eu sempre, graças a Deus, tive uma vida muito feliz nesse Sim. sentido aí. Mas, quando eu trabalhei e peguei o meu dinheiro com a minha mão, nossa, aquilo não tem preço. Né? Você trabalha, você produz e está ali o seu dinheiro para você fazer o que você quiser com ele. Então, isso aí, o trabalho no início, que ele me deu essa liberdade de fazer, o dinheiro é meu, faço o que eu quero. Eu lembro que uma vez a gente fez uma viagem para o exterior e eu queria comprar um computador. Logo bem no início da carreira também, Sim. tinha pouco tempo. E aí meu filho falou assim, computador quase ninguém tinha, né? E aí meu filho falou assim, foi quando surgiu o tablet. Uhum. Né? Aí meu filho falou assim, mãe, você vai comprar esse computador, mas você não sabe nem mexer. E aí eu brinquei com ele assim, o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Eu rasgo, eu jogo fora, eu dou para alguém, mas eu vou levar. Então, isso é uma liberdade que a profissão te traz. Sim. E Isso pensando em toda a história que você já construiu, qual foi o grande sonho que você já realizou sendo empresário no ramo da beleza? São tantos, mas um dos sonhos que eu realizei, que me trouxe muita felicidade, foi no casamento da minha filha. Né? Ajudar a arrumá-la para o dia do casamento. Sim. Nossa, isso foi maravilhoso, porque eu ficava lá dentro com a Lena, né? Lênia, vamos fazer isso. Não, eu quero fazer algo para minha filha também. Então, a gente vai fazer esse cabelo junta. Então, foi muito bacana. Qual é o grande sonho que você almeja ainda realizar sendo cabeleireira e empresária? A vida foi tão assim maravilhosa comigo, e tem sido, né? Que eu não tenho mais, assim, como cabeleireira, eu tenho o sonho, assim, de trabalhar até ficar velha. É claro que eu não vou ficar lá, né, escovando cabelo, porque eu não vou aguentar. Sim. Mas eu vou ficar lá aplicando uma coloração ou trabalhar dando atenção para as minhas clientes. Então, esse sonho aí eu tenho. Que Deus me dê vida e saúde para isso. Porque é muito gostoso se conviver dentro de um salão. Eu falo assim, por exemplo, se for para eu fazer noiva, eu tenho a parceira que é a Helena Bretas, eu pego as noivas. Sim. Mas ela faz minhas noivas. Eu gosto de ficar na muvuca, eu gosto de ficar com as madrinhas. Porque eu estou lá penteando as madrinhas, eu não estou só com a noiva, eu estou com um monte de gente junta. Então, assim, é disso que eu gosto. De estar com pessoas. Para nós homens é sempre muito indelicado quando, às vezes, sem saber, sem pensar, você pergunta a idade de uma mulher. Só que algo me chamou muita atenção quando você chegou no estúdio e já no ar, lembrando que isso aqui fica para sempre, que você em nenhum momento teve vergonha de falar a sua idade e o estágio de vida em que você se encontra. De onde que vem essa não vergonha de falar abertamente a sua idade, mesmo sendo mulher,
E de onde que vem essa vontade de viver? Eu não entendo por que as mulheres têm vergonha de falar a idade. Quando eu fiz 30, nossa, eu fiz 30. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu fiz 30. Eu não tinha comemoração, não tinha festa, não tinha nada disso. Mas, assim, eu não sei porque essa idade me chamou tanta atenção. Não sei se eu me senti mais madura. E agora eu estou fazendo 60, com comemoração. Uau, né? Tem que isso aí, ter. claro. Eu brinco com meu marido, porque eu gosto muito de festa. Sim. Se eu ouço uma música, eu já quero dançar, eu já quero me divertir. E o bacana é porque as meninas falam, e ele entra na sua. Porque a gente é parceiro de tudo, né? Mas nunca tive vergonha da idade. Porque, igual eu falo, gente, eu estou fazendo 60 com cabeça de 30. Porque a idade mesmo está na cabeça das pessoas. O corpo sente. Não adianta falar assim, mas... Não. É uma inflamação aqui, é um braço que dói, é um pé que também não aguenta tanto mais. Mas, para mim, eu acho que eu quero fazer 70, sim, 80, com sim. certeza, amém. Entendeu? E, assim, com muita alegria de viver. Às vezes eu estou cozinhando, os meninos chegam, a gente põe uma música aí, bora dançar. Às vezes lá no salão acaba, tem uma outra lá que é alta astral, a Leila, né? Sim. Aí, às vezes, a Leila acaba o serviço, põe uma música, tá dançando e a gente tá ali junto se divertindo. É a alegria de viver. Viver é bom demais. Com certeza. Né? Viver é a melhor coisa do mundo. E eu estou numa fase muito boa, porque eu tenho netos agora. Então, minha filha teve gêmeos, o Lucas tem 2 filhinhos. E aquela alegria. E aí eu descubro o meu marido, um avô surpreendente, né? Porque eu sou aquela avó que não gosta muito de tomar conta de neto, não. Sim. Não pede para tomar conta de neto, não. Elas falam assim, quando que você vai ficar com os meninos, mãe? À noite, eu 2? Quando tiver 6 anos que tomar banho sozinho no banheiro, sozinho, dormir a noite inteira, e eu levar para brincar, levar para passear, levar para dar chocolate, menino pequeno para ter que ficar acordado olhando, Sim. não. Então, aí eles brincam, eu sou bem essa avó assim. E aquela avó que Mabel fala assim, mãe, agora eu tô falando assim com os meninos, eu vou chamar a avó para vocês obedecerem. Brava. A avó é brava. Mas é isso, eu tô muito feliz com a minha idade. Graças a Deus. Amém. Qual que é o maior desafio de empreender há tanto tempo no ramo da beleza? O maior desafio, hoje em dia, eu não falo concorrência, né? Porque quando você oferece um trabalho, um serviço, a pessoa vem porque confia no seu serviço. Sim. Mas o maior desafio hoje é porque tudo está muito difícil. Tudo é muito caro. Tudo está, né? Então, hoje eu posso falar que no meu espaço hoje, ninguém cobre o meu preço. Porque eu tenho preço muito em conta. Sim. Muito bacana, com os melhores produtos do mercado. Então, assim, o desafio é você vencer, mas para você vencer, você tem que trazer isso aí. Tá? Você tem que trazer qualidade com preço bom para enfrentar hoje, porque Valadares hoje, eu nem sei quantos salões tem aqui. Né? Em cada esquina tem um salão. Então, você tem que ter um diferencial. É serviço, preço, né? Serviço com qualidade, bom atendimento, e vamos manter nossos clientes. Você tocou num tópico que eu acho muito interessante, e eu, como leigo, reparo muito isso, que é a quantidade de espaços da área da beleza espalhados na cidade. Você vai em qualquer lugar aqui no centro, você vai ter um espaço. Às vezes não é nenhum espaço onde você cuida da beleza propriamente dita, com alguém ali mexendo no cabelo, na sobrancelha, mas às vezes uma lojinha que vende maquiagem, que também é da área da beleza, podemos dizer assim. Fora os salões, como o seu e outros salões renomados também, assim como o que você possui. E eu, como leigo, olhando assim, observo o quão grande é esse setor na nossa cidade e o quanto que ele vem crescendo aqui em Governador Valadares. E você, como uma das referências desse segmento, na sua visão, a que se deve o crescimento exponencial da área da beleza aqui em Governador Valadares? Por mais que venham as crises, né? Por mais que tenha dificuldade assim com tantas empresas que estão passando aí por momentos difíceis, a área da beleza ainda é um excelente segmento para se ganhar dinheiro. Sim. Né? Porque hoje você trabalha em parceria. Você não tem mais CLT dentro de um salão. Né? Às vezes é a da faxina, é a recepcionista, mas hoje se trabalha muito com parceria. Então, só isso aí já é um diferencial.
né? Nesse segmento nosso. E todo mundo tem que fazer unha. Todo mundo tem que fazer cabelo. Né? Ainda espero que não surja aquelas máquinas que a gente vê aí no IA que corta cabelo. Espero que seja só no IA. Então, ainda prestamos um serviço que ainda não somos tão cedo substituídos por robôs. Com certeza. Tomara. Sobre o seu segmento, muitas pessoas, às vezes, podem estar passando trilhando o mesmo caminho que você trilhou outrora, que é qual? Sair de uma cidade e vir para outra e começar do zero, literalmente do zero, a empreender e a trabalhar nesse segmento da beleza. E imagino eu que quando você começou, você tinha muito medo, uma angústia, mesmo sendo alto astral e alegre e leve, isso faz parte de qualquer início de carreira. Só que você venceu. Só que, como eu disse, em 2026, abril, quase chegando no mês de maio, nós temos muitas Eulênias Ramalhos que estão passando pelo mesmo processo que você passou há 10, 15, 20 anos. Qual é a dica que você pode dar para quem está vivendo aquilo que você já viveu um dia? Eu falo que esse segmento nosso da área da beleza, qualquer um pode exercer ele se tiver aptidão com maestria. Porque você faz um curso, eu fui instrutora de curso, igual eu te falei. Sim. Né? E sempre que eu estava lá na primeira aula, eu perguntava, que eu me apresentava para o meu aluno, eu perguntava a ele, né, o que te trouxe para fazer esse curso? Eu tinha alunas lá de 40 anos, 45 anos, né? Então, a pessoa mesmo dentro de casa, a mulher mesmo dentro de casa, com filho, dá para ela ganhar um dinheiro, fazendo uma escova, fazendo uma unha. E muita gente estuda e faz faculdade de 4, 6 anos, e dependendo do profissional cabeleireiro, ele vai tirar muito mais que essa pessoa aí, como um administrador, se for só um que ganha aí um salário menor. Então, um professor, quantas professoras eu já tive que não exerce, que prefere trabalhar? Né? Manicure, que tira 4 mil por mês, que às vezes aprendeu a fazer unha em casa com a mãe. Então, é um excelente segmento e você pode fazer ele em casa. Não precisa você sair. Você tem uma criança ali que está na escola, você tem um tempo, você não pode ir para uma empresa, porque você tem que pegá-la, ganha seu dinheiro em casa. Pensando na sua história de vida, o que a Eulênia Ramalho de 10 anos atrás, ou seja, 2016, perdão, naquele ano, muita gente esquece, em 2016 era Lava Jato, aí teve a Mar de Lama aqui em Valadares, depois tivemos a mudança de presidente, fora outras coisas que aconteceram nas nossas vidas pessoais, né? E foi há 10 anos já, enfim, trazendo um pouco esse contexto histórico para a sua vida. O que a Eulênia Ramalho de 2016 falaria para a Eulênia Ramalho de 2026? Eu falaria com a Eulênia assim, poxa, você, hein, mulher, nada te derruba, nada te deixa triste e continue assim, alegrando muitas outras mulheres. O que a Eulênia Ramalho de 2026 quer falar para a Eulênia Ramalho de 2036? Cuida da saúde, Eulênia Ramalho, para você continuar assim, fazendo, exercendo o que você gosta e se divertindo, como sempre. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade. Porque o mais interessante disso tudo é que se a gente parar para pensar que, de fato, a nossa vida se parece com um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados por toda a eternidade. E todo dia nós somos pincéis que escrevemos a própria história de vida. Ou seja, todo dia você acorda e escreve a sua própria página no livro da sua vida. Só que, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, nós, enquanto seres humanos, temos, e isso é concedido por Deus, Deus nos dá a concessão de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Só que, diferente do que acontece nos livros, as páginas das nossas vidas, elas podem ser escritas de diferentes formas. Pode ser um dia muito marcante, pode ser uma viagem muito especial, pode ser uma conversa que dali
você jamais vai se esquecer daquilo que foi gerado nessa conversa. Pode ser uma briga que delimitou ali uma cisânia e uma separação, não falo amorosa, mas na relação de amizade, colaborador, e que ali te ensinou alguma coisa. E além de tudo, podem ser pessoas que são únicas, marcantes e eternas na nossa história de vida. E no livro da sua vida você tem duas pessoas que fazem você ser o que você é hoje. Lucas e Mabel. Qual é a importância desses dois nomes na sua história de vida? Mabel, ela me surpreendeu demais. Ela sempre correu atrás do que ela quis, né? É uma filha amorosa demais. E depois que ela casou e com a maternidade, ela me surpreendeu. Porque eu chego na casa da Mabel, eu vejo a casa dela tão arrumada, né? Ela conduz aquilo tão bem. Sim. Os filhos tão bem cuidados. E assim, até a gente gosta de cozinhar. Eu amo cozinhar, eu amo minha casa, eu amo estar dentro da minha casa. Ela a mesma coisa. Então, assim, eu fico pensando assim, gente, eu criei essa menina muito bem. Então, assim, eu fico muito orgulhosa dela. Muito orgulhosa da maneira que ela trata os filhos, da fé dela, da pessoa de fé que ela é. Então, ela me deixa muito orgulhosa. Então, você pensa assim, será que eu conduzi bem a criação dos filhos? Mas aí, quando você olha para, né, e vê tudo isso aí, você enxerga que sim, que você fez direito. E o Lucas? O Lucas sempre foi uma criança que queria descobrir tudo, né? Lucas foi o filho... o André e a Mabel, eu não tive trabalho com eles na escola, não. Nem com nota, nem com o que aprontava na escola, assim, não foram menino de aprontar. Agora, o Lucas... Mas sempre que ele aprontava alguma coisa, eu descobria. Um dia ele pulou o muro para matar a aula. Antes dele chegar em casa, a diretora ela já tinha dado aula para mim, né? Ela já tinha sido minha professora. Sim. Quando eu fiz o magistério. Aí ela me ligou e falou assim, Eulene, o Lucas vai chegar aí. E segunda-feira com você e o Hermes, viu? Eita. E me falou o que era. Quando ele chegou, que o pai dele... pai, terminou mais cedo, Lucas, a aula? Pai, terminou. Aí o pai dele, terminou? Mas aí, o que acontece? Eu e meu esposo, a gente foi muito junto para educar. Nunca que eu falei, você está errado nisso, ou você está errado naquilo, ou briga de nós dois na frente de filho. Sim. Sempre era tudo muito separado. E aí, lá em casa era assim, não, primeira e segunda-feira lá, eu e sua mãe. Depois você vai falar, né? Mas ele fez teve vários tipos de coisa que ele aprontou, assim. Para ele não era nada, né? Mas para a gente era muito. Teve uma vez que eu fui na escola dele, só o pai dele que ia para ver nota, lá no Clóvis. Sim. Aí um dia eu fui com ele, meu marido não pôde ir, aí foi... Gente, o Lucas tinha tanta nota vermelha. Nossa. Tanta nota vermelha. Aí chegou uma amiga minha e falou assim, Eulene, e aí, como é que tá as notas do Lucas? Eu, tudo ruim, tudo vermelho, tudo ruim. Aí ele olhou para mim assim... Mãe, você vai conversar com o professor? Eu, não, menino, vou passar uma vergonha dessa, conversar com o professor. Sim. Fui só nenhuma que eu já conhecia, né? Lembra o nome dela? Minha, né? Eliette. Ah, conheço. Tá lá até hoje. Pois é, sim. Eliette. Gosto demais da Eliette. Aí, Eliette, não, português. Lucas, você vai estudar, porque, né, sua mãe, né, luta tanto pra você estudar e tudo. E aí, ele foi pisando alto na escada daquele Clóvis, desceu, chegou lá em casa e falou com meu esposo assim, minha mãe, pai, só me faz passar vergonha. Eu morri de vergonha. Eu falei, se você quisesse que eu falasse bem de você, você tirasse nota boa. E aí, meu pai não. Meu pai, quando ele vai comigo, ele vai em todos os professores, mesmo eu tirando nota ruim. Só meu pai que vai comigo agora. Mas, assim, sempre muito inteligente. Inteligentíssimo. Sempre gostou da área de música. Então, Lucas, eu tenho muito orgulho do Lucas. Muito orgulho. É um menino muito esforçado. É um pai exemplar. E é engraçado que tanto ele quanto a Mabel, quando começa a chamar muito a atenção dos bichinhos que são pequenininhos, né? Aí eu falo assim, deixa eu te falar aqui.
Vocês gostavam do jeito que eu falava com vocês quando era pequeno? Porque vocês falam que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Se não gostavam, por que vocês estão fazendo com o filho de vocês? Igual. Faça diferente, né? Mas assim, é um pai exemplar, é um marido exemplar. Então eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho da Mabel, do André. Meus filhos foram filhos que eu posso dizer assim, não tive trabalho com meus filhos. De altas horas de rua, de má companhia. Graças a Deus. E um menino também de muita fé. Que legal. Lucas, às vezes eu fico constrangida, às vezes quando ele almoça lá com a gente, antes do almoço, né, ele faz o prato dele lá na mesa e aí ele faz a oração dele. E aí ele abaixa a cabeça e fica quietinho, orando, e às vezes eu falo assim, gente, eu tô com vergonha do meu filho, porque eu não fiz isso. Então, isso mexe muito comigo, me deixa muito orgulhosa dele. O que é ser avó? Ser avó é uma coisa assim, é ser mãe de novo. Mas é ser mãe com liberdade. Sim. Porque a avó não é para educar, a avó é para curtir, é para brincar. A avó não é para ficar lá olhando neto, para filho. A avó, eu falo que eu brinco muito, é a avó contemporânea. Eu falo assim, tem um cara que eu acompanho ele, que eu gosto demais, que ele brinca, eu faço muito vídeo lá no meu Instagram, com a Eulene, a avó, né? Eu brinco demais. Porque eu adoro meus netinhos, eles gostam de mim. A gente brinca, a gente se diverte lá em casa com eles pedem para ir para a casa da avó. Agora, se precisar de mim, porque ficou doente, assim como já aconteceu, pode deixar comigo 1 mês, 2, eu posso perder 1 mês de sono. E eles já sabem disso também. Eles têm mais coisa com meu marido. Uhum. Porque o avô deixa mexer em tudo, a avó não deixa. Sim. Né? São crianças muito educadas, eles chegam lá em casa, eu gosto muito de enfeite de casa, eles não mexem em nada. Quando eles começam assim, opa, a chilepa da vovó. Aí já tira. Eu falo, vocês não mexeram em nada, meu. E seus filhos também não vão ser crianças mal educadas na casa de ninguém. Sim. Eles vão chegar, eles vão ver as coisas no lugar e vão deixar. Então, eles têm a avó assim. Vovó é brava, mas eu amo a minha vovó. Mas ser vó é uma coisa tão assim extraordinária. É um sentimento. Eu falo que ser vó é melhor do que ser mãe. Sim. Porque vó, você não tem responsabilidade de educar. Sim. Né? E como mãe, a gente tinha responsabilidade de educar os filhos. Como eu disse anteriormente, a nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. Suponho eu que as páginas mais bonitas da sua vida é o seu casamento, são os seus filhos, seus netos, tudo aquilo que você construiu de bem material e de bem para a vida mesmo, saúde e tudo isso. Mas nem tudo são flores. Nem tudo são flores. E eu costumo dizer que na nossa vida a gente mais perde do que ganha. Por quê? É natural. Isso acontece muito no futebol. Até o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, ele é o maior vencedor de tudo. Mas ele mesmo assim, ele mais perdeu do que ganhou. E é por isso que na nossa vida a gente comemora tantas nossas vitórias, porque nós sabemos o peso das derrotas e o quanto que a gente fica triste. Qual foi o momento mais triste da sua vida? Ou qual é a página mais triste da sua vida? E o que você fez para arrancá-las da sua história de vida? Ou está fazendo? A parte mais triste da minha vida foi quando eu perdi meu pai, mas a minha mãe eram separados e tinha uma segunda mulher. Então, a gente teve muito problema e a gente não acompanhou ele, né? Na doença dele, assim. Na doença a gente acompanhou, mas assim, quando ele ficou internado para morrer, a gente só ficou sabendo depois que ele já tinha falecido, né? Às vezes tem eu e uma irmã minha, que é a Patrícia, que Sim. morou comigo, e a gente batia volante, a gente saía daqui, no Vale de Quitionha, e ele morava ainda mais longe ainda. Então, a gente dirigia 7, 8 horas, eu e ela, para ver nosso pai. A gente chegava lá, a gente ficava lá na casa 2 horas e a gente voltava para trás. Às vezes, a gente dormia na casa da minha mãe, que era em Rubim, era próximo, e às vezes a gente vinha embora. Então, assim, foi muito triste isso. Às vezes, a gente evita até de lembrar desses... A gente, para ser feliz, a gente tende a bloquear certas coisas, né? Então, assim, mas é impossível você esquecer. Vira e mexe, você está pedindo a Deus para perdoar as falhas que a gente teve também, que eu sei que eu tive, não foram poucas em relação a isso. Poderia ter escrito uma história diferente. Sim. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los ou defini-las com
uma palavra. Podemos ir? Pode. Uma palavra, hein? Bora lá. Vida. É felicidade. Deus. Tudo. Família. Abaixo de Deus é o mais importante. Filhos. É amor, sem fronteira. Salão de beleza. É profissionalismo, alegria, Cabelo. autoestima. Eulênia Ramalho. Pessoa simples. Agora, fique à vontade para poder falar o que quiser. Quem é Eulênia Ramalho? Eulênia Ramalho é uma empresária cabeleireira que exerce a sua profissão, esposa, mãe, avó e família. Só Deus acima de tudo, mas a minha família, eu faria tudo pela minha família, tudo mesmo. Tudo, para ver minha família feliz. Se falasse assim, Eulênia, você tem que fechar o Milei de hoje pela sua família, eu fecharia. Eu valorizo muito a família. E eu ensino isso para os meus filhos. De repente, porque eu tive pais que separaram, eu já era casada, e eu acho que vem por aí mesmo. Defina a sua vida com uma palavra. Vitória. Defina a sua história de vida com uma frase. Com uma frase. Viver e ser feliz, né? Defina essa conversa com uma palavra. A palavra seria orgulho de estar aqui. Uau! Né? Um orgulho para mim estar aqui com você hoje, ser convidada. Hoje eu estava saindo lá do salão e aí estavam as clientes que chegaram às 9, né? Onde você está indo? Toda arrumada. Eu falei, estou indo para o podcast. Aí tava lá uma cliente que a filha dela já esteve aqui, né? Sim. Aí ela, eu sei quem é, fulana já foi lá. Aí eu falei, gente, por que ele me descobriu? Por que eu? Tanto cabeleireiro importante aqui em Valadares. Você, ué, tá doido? Por que eu? Eu sempre sabe? Não é que eu não acho que eu não seja merecedora. Eu não me vejo acima de ninguém. Sim. Né? Eu me vejo, eu sou uma profissional como outra qualquer. Né? Sou feliz com o meu trabalho, eu fico muito orgulhosa quando a cliente chega, vai lá no Instagram do Milei e fala assim, Eulênia, eu quero fazer esse cabelo que você fez. Que legal. Eu quero fazer esse penteado que você fez. Então, isso me deixa muito orgulhosa. Ela não teve que ir lá no profissional para trazer, né? E aí a Luísa brincou, deve que ele viu lá no Instagram do Milei que você é engraçada e divertida. Eu falei, só pode, porque eu sou meio doida, Luísa, só pode. Porque você é uma excelente profissional, mulher, e uma mulher, né, muito grande para a história da área da beleza aqui na nossa cidade. Helena, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade, por ter aceitado logo de cara quando te chamei. Foi uma honra enorme poder eternizar sua maravilhosa história de vida, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu é quem te agradeço por estar aqui, né? Como eu te falei, né? Se você me chamou, eu vim. Né? Eu vim e fico muito agradecida por estar aqui com você. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Tamo junto. Obrigado, Eulênia Ramalho, por ter me concedido essa honra incrível. E eu vou ficando por aqui. Lembrando que eu tenho um compromisso marcado com você aí do outro lado na próxima sexta-feira com mais uma entrevista marcante para ser edificante aqui no Histórias e Memórias. Desta vez teremos a honra de poder receber uma grande advogada da nossa cidade. Quem será? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima sexta. Até mais.